a 10 virgens, aqui no versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então Jesus vai falar, olha, o reino de Deus é assim. Certa vez, havia 10 virgens que estavam esperando encontrar-se com o esposo. Estavam esperando o esposo chegar. E todas elas pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. Porém, o esposo, ele tardou. Elas não sabiam a hora que o esposo ia chegar. E elas foram lá e estavam preparadas. Se prepararam e foram. Cada qual do seu jeito se preparou. E a Bíblia vai nos dizer que 5 dessas virgens eram prudentes. Porém, 5 delas eram loucas, eram nécias. Ou seja, elas não estavam preparadas. Aí eu fui pesquisar o que significa a palavra prudente. Significa assim, preparado, que costuma se precaver, cauteloso, prepara-se antecipadamente. Esse significado aqui me chamou muita atenção. Aquele que se prepara antecipadamente. Aquele que é cauteloso. Em alguns significados vai dizer assim, aquele que foge do perigo. Aquele que evita o perigo. E me chama a atenção porque 5 delas estavam preparadas, 5 delas estavam precavidas, mas 5 delas não estavam. E trazendo para a minha vida, trazendo para as nossas vidas, a gente se faz uma pergunta. Será que se Jesus voltasse agora, será que eu subiria com Ele? Será que se Jesus voltasse agora, eu estaria preparado para subir? Para estar morando com Ele lá na eternidade? Louvando, Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Aleluia, vai ser lindo aquele dia. Mas será que se Ele voltar agora, será que eu estou preparado? Essa pergunta, só eu mesmo posso responder. E essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias nas nossas vidas. Será que se Jesus voltar agora, eu estou preparado? Será que eu vou subir com Ele? Eu creio que se Jesus voltar agora, todos nós estaremos terminando este culto lá nos céus. Terminando não, porque lá nos céus não vai terminar o culto, lá vai ser adoração eternamente, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então é essa pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer a todo instante, a todo momento. E nós não devemos só nos perguntar, nós temos que buscar estarmos prudentes, igual aquelas virgens. A gente tem que se preparar antecipadamente para a volta de Jesus. E não é só eu me preparar, mas como já foi dito aqui, já foi falado nessa noite, a gente tem que ir atrás daqueles que estão se perdendo. A gente tem que ir buscar aqueles que a gente sabe que estão indo para a condenação eterna. Cabe a mim, cabe a todos nós irmos buscar aquelas almas que estão perecendo. A gente vê tantos sinais que tem acontecido no mundo. Aí a gente vem para o nosso país, o que aconteceu lá no estado de Rio Grande do Sul. É algo assim que só Deus para explicar. E é algo assim que é só Deus para fazer. E é algo assim que Deus está mostrando o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. E o quão perto está a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele pode voltar daqui 5, 10 minutos. Mas Ele pode voltar também daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Nós não sabemos a hora nem o momento em que Jesus Cristo irá voltar. Então cabe a mim, cabe a você estarmos em constante preparação. Em constante vigilância. Em constante oração. Em constante comunhão com o Senhor. Não adianta eu estar aqui hoje pregando, mas amanhã fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Não adianta todos nós estarmos
pessoa está preparada não é para aqueles que vencerem no meio do caminho, não é para aqueles que, digamos assim, alcançarem uma boa nota, uma boa pontuação no meio do caminho, digamos assim, mas é ao que vencer. É aqueles que chegarem, que perseverarem até o fim. A coroa da justiça, a coroa da vitória está nos preparada. Está esperando para mim, está esperando a mim, está esperando a você. E aquelas 10 virgens, elas foram ao encontro do esposo. Elas prepararam suas lamparinas, as suas lâmpadas. 5 levaram consigo azeite, digamos assim, uma reserva, mas 5 não levaram. E imagino eu, isso não está na Bíblia, isso imagino eu. Elas se prepararam de manhã e foram lá até o esposo. Veio à tarde, nada do esposo chegar. O dia foi escurecendo e nada do esposo chegar. E chegou o momento que todas elas se adormeceram. Elas estavam ali prontas, esperando o esposo, mas elas adormeceram. E quando chegou a meia-noite, ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito: preparem-se, porque o esposo está chegando. Preparem-se, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram, e versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Ou seja, à meia-noite ouviu-se o clamor, dizendo: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Aquelas 5 virgens prudentes que estavam preparadas, pegaram, acenderam a sua lamparina, e estavam lá, acenderam as suas lâmpadas e estavam lá à espera do esposo, preparadas, prontas para se encontrar com o esposo. Mas as outras 5 que eram loucas, elas não estavam preparadas. Então ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, aí elas olharam, imagino eu que aí que elas foram lembrar do azeite. Elas esperaram o esposo até certo tempo, mas elas não se precaveram. Elas não falaram assim: olha, eu vou levar uma reserva, vai que o esposo chega à noite, vai que o esposo demora. Elas não estavam preparadas. E foram para aquelas virgens que estavam preparadas. Falaram: olha, dai um pouco do seu azeite aí, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. As nossas lamparinas não estão acendendo. E as prudentes falaram assim para ela: olha, não. Nós não podemos te dar, porque pode ser que falte para nós também. Aí todas nós vamos ficar. Vai lá e compra, quem sabe dá tempo. E elas saíram e foram comprar. A palavra de Deus nos diz que o esposo veio. Versículo 10. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Ou seja, aquelas 5 que estavam preparadas, elas foram e entraram com o esposo para as bodas. Mas as outras 5 ficaram. A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que vigiar e orar constantemente. Podemos dizer que essas 10 virgens aqui, elas simbolizam a igreja. O nosso irmão presbítero Marino, quando ele dava aula da escola bíblica, ele falou uma frase uma vez, que Jesus Cristo, quando ele vier buscar, quando ele voltar, ele vai vir buscar a igreja de dentro da igreja. Essa é uma frase que me marcou e eu carrego ela comigo até hoje. E realmente vai ser assim. Um só está preocupado, a outra parábola que Jesus fala,